Gracias, Jorge. Obrigado, Oséias. Valeu, galera do Jovem Coral. Uma nova modalidade de preparar-nos para receber o pão vivo e conduzir-nos à cruz. Que gostoso. Obrigado, Silmar. Tem acontecido tanta coisa maravilhosa aqui nesta colina sagrada. Com seus 96 anos, o nosso UNASP tem claros demonstrativos de que Deus está se movendo entre nós. Se movendo entre os edifícios, nas classes, nos residenciais, nas pessoas. Milagres têm acontecido no nosso meio, nós louvamos a Deus. Não é possível tomar o tempo da palavra para narrar esses milagres. Mas são muitos, muitas bênçãos. Deus tem um plano para esta escola. Deus quer que ainda nós façamos a diferença aqui nesse lugar. Nessa semana, nós tivemos uma alegria muito especial de entregar para a comunidade acadêmica o Centro de Vivência, um sonho antigo. Ele está instalado nas instalações no espaço da antiga biblioteca. E nós, com isso, pudemos homenagear um servo de Deus, dando àquele lugar o nome de Centro de Vivência, professor Oli Ferreira Pinto. Mais de 40 anos de serviços aqui nessa instituição. Entregamos também, há poucos dias, o antigo prédio da FAI, hoje edifício Professora Enfermeira Maria Kudzeliski. Entregamos para a comunidade acadêmica totalmente reformulado, renovado, e ele vai abrigar os laboratórios de tecnologia aqui da nossa instituição. Eles saem ali da parte baixa do Salão Nobre e passam a ter um espaço adequado, mais adequado ao seu perfil. Coisas boas que estão acontecendo. 330 novos alunos ingressaram no NASP só agora nas férias, para esse segundo semestre. Tivemos 105 formandos e mais de 300 alunos agregados agora para este novo semestre. Os dormitórios estão quase lotados, a escola básica com quase 1.700 alunos, os cursos de pós-graduação ocupando aqui as instalações reformadas do ensino médio, e assim a nossa escola avança, sob a bênção de Deus, sob a direção de Deus. Não dá para atribuir a estratégia do homem, não dá para atribuir a habilidade, a esperteza do ser humano aquilo que está acontecendo entre nós. É inequívoco, é inconfundível que Deus está entre nós, nos abençoando, nos dirigindo, nos conduzindo e dando-nos os frutos necessários para que a luz, a chama da educação cristã, que acima de tudo deve proclamar a salvação em Cristo Jesus, possa continuar brilhando aqui nesse lugar. Não é à toa que nós estamos num lugar alto. Não se pode esconder a candeia. E daqui tem que haver luz. E essa luz deve ser cada um de nós. Servidores, professores, alunos, comunidade, igreja, nossas famílias. Que Deus aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Nós vamos ao estudo da palavra nesta manhã. E eu quero, antes disso, fazer duas menções. Uma, o Oséias Reis, além de nos visitar, nos traz um presente. Ele está entregando para os 2 residenciais, para a igreja e para mim, um DVD Salmos. É um DVD, CD e DVD de louvor a Deus. Pastor Daniel Ludwig, eu não assisti, mas quem viu e ouviu disse que é realmente muito lindo. São os salmos cantados em louvor a Deus. Obrigado, Oséias, pela recordação e que seja um motivo a mais para os nossos alunos. E aqui em nossa igreja também temos o espírito de louvor. Prisma, 30 anos. Graças a Deus, não, Eli, por essa jornada de tanto tempo. E dia 10 de setembro é um dia marcante na vida do Grupo Prisma. Eles estarão apresentando um grande louvor a Deus no Teatro de Paulínia. Cartazes estão por aí para
você saber como pode estar lá participando. Será um momento marcante do ministério desse grupo, que tem, ao longo de todo esse tempo, louvado o nome do nosso Deus, e tenho certeza que a festa que está sendo preparada é uma festa para o Senhor, para louvar e engrandecer a Deus, e reconhecer também a bênção de Deus na trajetória. Deus abençoe ali e todo o grupo Prisma. Vamos à palavra de Deus. Curve sua fronte, vamos pedir a bênção sobre o texto que vamos estudar. Se quiser abrir a Bíblia, Mateus capítulo 16, e oremos com a Bíblia aberta os que desejarem, versos 24 a 27, depois faremos a leitura. Abra a sua Bíblia, curve a sua fronte e vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, nós queremos, como ouvimos do jovem coral, sentir a multiplicação do pão vivo, que é a Tua palavra, que é Cristo Jesus. Que a Tua palavra possa saciar a nossa fome, possa preencher as nossas necessidades. Faze-nos bons escutadores, ouvintes da Tua palavra. Que a nossa oração, a nossa resposta seja como a oração de Samuel. Fala, Senhor, porque o Teu filho, Tua filha, o Teu servo ouve. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua palavra nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus 16, 24 até o 27. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Pastor Orne, o senhor deve estar estranhando o texto que eu escolhi. E eu vou explicar por que eu estou me dirigindo ao pastor Orne também, meu amado professor. No sábado passado, ele me perguntou: não é você que vai pregar? Não, pastor, sábado que vem eu vou pregar sobre, disse um tema. Mas eu precisei mudar, pastor Orne. E o senhor vai entender por quê. Ele vai ficar para uma próxima oportunidade. O senhor vai entender depois a razão da mudança. Pastor Itaniel, alguns sábados atrás, acho que 2 sábados atrás, ele fez um sermão aqui veemente sobre o assunto do dinheiro. E ele disse que o dinheiro fala. E realmente, irmãos, a última vez que ele falou comigo, ele disse tchau, tchau. Há muito tempo que eu não vejo nem a cara do danado, não é? Então, nessa manhã, não é o dinheiro que vai falar, é o Senhor que vai falar ao nosso coração. E eu espero que Ele fale mesmo. Esse a gente vê sempre, todos os dias a gente pode ver. Então, que a graça do Senhor nos alcance, nos encha de luz e bênçãos nesta manhã. Um fato marcou a nossa ida ao 26º Encontro de Educadores Adventistas da União Central, Estado de São Paulo, no último domingo. E esse fato, que nós vamos conhecer daqui um pouco, me fez mudar o tema do sermão dessa manhã. E Deus me conduziu para este texto que eu acabei de ler com vocês. E esse é um texto muito significativo nos evangelhos. Porque pouco antes, Jesus fez 2 declarações bombásticas, tremendas. A primeira declaração, ele faz pela primeira vez a menção de igreja na Bíblia, no Novo Testamento. Poucos versos antes. E depois Jesus, ele admite e aceita a declaração dos discípulos que o reconhecem como o Cristo, o Messias. 2 coisas
novas aqui no ministério de Jesus: a menção de igreja e o reconhecimento, a aceitação de que, e ele admite que era o Cristo, o Messias. Duas coisas muito interessantes, muito fortes na história do Novo Testamento, na história bíblica. E um terceiro fato marcante é que em seguida Jesus faz a primeira declaração também, tudo primeiro. Ele faz a primeira declaração a respeito do seu sofrimento, que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que ele deveria então sofrer nas mãos dos líderes do seu povo e morrer e ressuscitar. 3 declarações em primeira mão. E depois disso, em seguida, Pedro, que há poucos instantes havia feito a declaração de amor linda para Jesus, ele disse: não, Senhor, isso você tem que ter compaixão, você não pode ir a Jerusalém para sofrer. E Jesus disse: arreda, Satanás, para trás de mim. Olha que cenas fortes. E este momento em que Pedro, usado por Satanás, procura oferecer a Cristo uma astuta tentação de afastá-lo da cruz, propicia e nos permite as declarações dos versos que lemos, dos 24 ao 27. E Jesus, com esse cenário, ele então, reunindo os seus discípulos, e Marcos diz que ele chamou outras pessoas também, ele começa a declarar e a mencionar quais eram algumas condições para que uma pessoa se tornasse seu seguidor, para que alguém pudesse ser cristão. E ele começa apresentando a primeira condição: negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo implica em algumas coisas muito fortes. Primeiramente, é renunciar ao eu como o centro da vida e da existência. Essa é uma coisa muito fácil de falar, mas muito difícil de ser vivida, muito difícil de ser praticada. Alguém, num momento de muita maldade, disse o seguinte: que o eu é um pequeno argentino que tem dentro de nós. Olha que maldade. Isso até é politicamente incorreto, mas alguém disse isso. É uma coisa difícil de você lidar. Difícil de você lidar. Muito difícil. Renunciar ao eu é uma luta muito intensa. Negar-se a si mesmo significa reconhecer que você não é mais o centro da sua vida. Você não é mais o centro das suas escolhas. Mas Jesus está na condição da centralidade da sua vida. Ele é o ponto central. E esse tem sido o esforço da autora, maravilhosa lição que estamos estudando, a centralidade de Cristo, a centralidade de Deus, é que desperta em nós a adoração. Quando a centralidade está no eu, nós então vamos para o caminho de Pedro, nós partimos para a egolatria, a autopiedade, a autocompaixão e alguns outros sintomas mais, mas a centralidade de Cristo na vida é que nos conduz a uma verdadeira adoração. Negar a si mesmo é aceitar os ensinamentos de Cristo como sendo mandatórios, não se discute. É reconhecer nas palavras de Jesus, no seu exemplo, no seu ministério, na sua vida e nos registros sagrados, a referência balizadora da nossa vida. Negar o eu é viver a realidade das palavras de João Batista: convém que ele cresça e eu diminua. Olha como isso é contramão, gente. Olha, queridos, como isso é contramão, como isso é contrário, é remar contra a correnteza. Como está estabelecida a nossa sociedade, é exatamente o contrário: cresço eu e o resto que se dane. É assim que o mundo está estabelecido, é assim que marcha a sociedade. Mas o princípio cristão, negar-se a si mesmo, é admitir que Cristo cresça e eu diminua. Negar a si mesmo é submeter-se, é uma palavra que as mulheres não gostam.
mas ela é bíblica. É submissão, mas a submissão com amor. Submeter-se, a submissão. Talvez o exemplo mais forte de submissão vem dos animais. Pode observar os que gostam dos cachorros, dos cães. Quando um cachorro reconhece o senhorio de alguém, o que faz esse animal? Ele se deita e oferece para aquele a quem ele reconhece o senhorio a parte mais sensível do seu corpo, a barriga. Isso vem do DNA dos lobos. Quando um lobo domina um outro lobo, quando ele reconhece que perdeu o domínio daquela matilha, ele se deita, oferecendo ao vencedor a parte mais frágil do seu corpo, dizendo o seguinte: se você quiser me matar, pode me matar, mas eu reconheço o seu senhorio. Até os animais têm essa percepção, e às vezes ela nos falta. Falta reconhecer o senhorio de Cristo, e não oferecemos o lado mais sensível para o nosso Senhor nos possuir e nos direcionar. Reconhecer a Cristo como nosso Deus e Senhor é um tremendo desafio para a nossa vida cristã. Mas Jesus prosseguiu: negar-se a si mesmo, vem seguido de tomar a sua cruz. Essa é uma expressão que parece ser tão comum para nós hoje, ao falarmos na cruz de Cristo, cantamos da cruz, que medley lindo. O Oséias nos conduziu cantando nessa manhã, e a centralidade ali era a cruz de Cristo. Mas a cruz, ela nos ensina algumas lições. Primeiramente, não existe cristianismo sem cruz. Não há cristianismo sem cruz. Se alguém imagina que há um cristianismo sem cruz, o que ele professa e pratica é qualquer outra coisa menos o cristianismo. O cristianismo nos conduz pelo caminho da cruz. Não há cristianismo sem cruz. Lucas acrescenta, discorrendo sobre o mesmo texto, uma expressão: tome a sua cruz dia a dia. Capítulo 9, 23 de Lucas, dia a dia. Então, tomar a cruz de Cristo é uma questão diária, não é uma questão sabática. É uma questão diária. Implica em diariamente nos rendermos a Cristo constantemente. Implica em reconhecer quem nós somos. E esta tarefa é muito difícil, porque nós insistimos em parecer certos. Nós insistimos em parecer corretos. E nós insistimos em parecer santos. Há uma compulsão no ser humano que o provoca a querer parecer aquilo que ele não é. Olha como nós estamos vestidos hoje. Tudo bem que fomos ensinados a vir com a nossa melhor roupa, mas será que nós somos de fato essa pessoa que está vestida dessa maneira que você está hoje de manhã? Pense um pouquinho nisso. Não sou contra a roupa de ninguém, nem estou observando isso, mas pense comigo. Por que que nós somos motivados, provocados a parecer aquilo que não somos? E essa noite eu fui buscar queria um toque de inspiração para apimentar aqui o sermão no bom sentido. E peguei um livro de Philip Yancey e ele detonou meu sermão. Ele me prejudicou bastante, porque me custou digerir aquilo. E ele me introduziu uma coisa que está pesada no coração até agora. E a coisa é a seguinte: ele estava descrevendo a sua igreja na cidade de Chicago. Uma igreja tradicional, evangélica, óbvio. E ele fez uma comparação entre as reuniões que ocorrem aos domingos na parte da nave principal, como seria aqui onde nós estamos, equivalente, e umas reuniões que ocorrem às terças-feiras à noite, na parte baixa, no subsolo daquele templo. No subsolo não existe um lugar aconchegante, lindo, como na parte alta, como o nosso lugar é especial e lindo. Ali as cadeiras não são almofadadas, são cadeiras
de material rígido, duro, não existe beleza ornamental nenhuma. E as reuniões recebem um grupo diferente, um grupo de alcoólatras anônimos. Só que algumas coisas acontecem naquele porão que mexeram com Philip Yancey. E ele descreve isso no seu livro, intitulado Graça. E ele diz o seguinte, que ali naquele espaço, os milionários se misturam com os desempregados, sem nenhum constrangimento. As pessoas bem vestidas se misturam com os maltrapilhos, por uma única razão, porque ali todos são alcoólatras. Todos são alcoólatras. Não existe ali nenhum ex-alcoólatra. Não há ali nenhum ex-alcoólatra. Ele pode estar há 30 anos sem colocar uma única gota de bebida na boca, mas ele é um alcoólatra. E eu fiquei pensando, quem disse para nós que nós somos ex-pecadores? Quem é que disse isso para você? Quem é que disse isso para mim? Que um dia, há tanto tempo atrás, conhecemos a Cristo, então deixamos de ser pecadores. Quem é que disse essa bobagem para nós? Que nós acreditamos. E por isso não tomamos a nossa cruz dia a dia. Porque nós não precisamos mais disso. Porque não é para nós. É para pecadores. E eu não sou pecador. Tomar a cruz significa quebrar a nossa hipocrisia. Admitir que eu não passo de um alcoólatra fedorento e sujo, vomitando a minha podridão. É isso que nós somos. É ruim de falar, talvez seja pior de ouvir, mas é isso que nós somos. Tomar a cruz é reconhecer isso. Essa é a visão mais linda, o vislumbre mais fantástico que eu consegui ter desse texto. Há outras interpretações, há outras indicações, mas esta é fantástica. Ela nos lembra, nos recorda quem nós somos de fato. Quem nós somos. Não somos ex-pecadores, irmãos. Nós somos pecadores que dia a dia, todos os dias, cada dia, nós precisamos ir a Jesus. Não é uma experiência sabática. Não é a experiência de uma semana na vida. É a experiência de todos os dias. Tomar a sua cruz faz parte da nossa vida de cristão. Será que nós podemos dizer como Paulo? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, olha que coisa, sabemos decor isso. Mas será que vivemos isso? Será que eu vivo isso? Reconhecer que não sou eu quem vive mais, mas é Cristo. E o viver que eu tenho ainda neste corpo, eu vivo crucificado em Cristo. Que sublimidade é essa? Que grandeza é essa? É essa a visão que nós temos da vida cristã? É essa a visão que eu tenho de ser cristão? Mas Jesus continua. E Ele continua dizendo, então vem e segue-me. Nós gostamos de cantar o hino 518. A Jesus seguir eu quero. Cantamos nos batismos, cantamos em apelos, e é fácil cantá-lo. Mas já pensamos no significado disto? Quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga após mim. Seguir após Jesus. Para onde Jesus estava indo quando ele disse isso? Para onde ele estava indo? Veja que ele anunciou para onde ele estava indo. Ele estava indo para a cruz. E Pedro tentou interceptar, desmotivá-lo. Então ele disse que se alguém não fosse após ele, atrás dele, não se tornaria um cristão, não se tornaria seu seguidor. Seguir a Cristo é ir após ele. E aonde Jesus foi? Jesus foi para a cruz, Jesus foi para a morte. Mas será que Jesus quer que nós o sigamos até a morte? Não, mas Ele quer que nós o sigamos aonde Ele morreu. Ele quer que nós o sigamos até a cruz, porque a cruz tem um poder. Devemos segui-lo até a cruz. Devemos segui-lo até a sua morte, para aceitá-la como a nossa morte, a morte dele
em meu lugar, a morte vicária, substitutiva de Cristo, e com isso ter vida nova, abundante, eterna, aceitar a morte de Cristo, significa uma transformação completa da nossa mente. Da mesma maneira como os discípulos esperavam um reino temporal, e a cruz os decepcionou, os arrasou, e eles só assim perceberam que o reino de Cristo não era deste mundo, era um reino eterno. Ir até a cruz significa abrir mão dos nossos sonhos temporais, dos nossos sonhos materiais, dos nossos sonhos pessoais, terrenos, seculares, desta vida. Entende o que significa seguir a Jesus? É abrir mão, é deixar de lado os nossos sonhos pessoais. E é fácil seguir a Cristo? Não é. É caminho estreito, é porta apertada. Não é fácil. Em algum momento se começou a se pregar um cristianismo fácil, e as pessoas afluem em multidões atrás dessas facilidades do cristianismo. Mas não é isso que a Bíblia prega. E nós, será que estamos vindo aqui atrás de facilidades? Não é para isso que Cristo nos chama. Cristo nos chama para segui-lo até a cruz, para trocarmos os nossos planos humanos, rotos, finitos, pelas coisas da infinitude. Será que estamos prontos para isso? Esta visão me encantou. Eu já ouvi tantas vezes pessoas pregar, seguir a Jesus, é andar como Ele andou, é fazer o bem, é obedecer. Tudo isso está certo. Mas seguir após Jesus é ir até a cruz. E lá nós vamos entender, só ali nós vamos entender o que significa ser cristão. Somente ali. Não há cristianismo sem cruz. Não há como nós entendermos o que é ser cristão sem estarmos ao pé da cruz de Cristo. Não há. Quando Mateus escreveu o seu evangelho, estima-se que fosse entre os anos 80 e 90 da nossa era. E eram dias terríveis de perseguição. E quando Jesus diz, o que está no verso 25, quem quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, vai preservá-la, vai achá-la. Isso tinha para aquela gente um significado muito forte. Muito forte. Mateus, ao registrar isso, ele estava motivando os seus irmãos, especialmente judeus, mostrando a realeza de Cristo, que se alguém fosse tentado a abandonar a fé cristã, e então salvar a pele, salvar a própria vida do martírio, de nada valeria, ele perderia essa vida. Talvez salvasse por um pouco de tempo, e então nada mais adiantaria. Mas se alguém estivesse disposto a sacrificar a sua vida, a perder a vida, e se fosse necessário, até morrer, então, como Cristo morreu e ressuscitou, este cristão também perderia para encontrar. Olha a contramão do mundo de novo. Olha a coisa louca de novo. Perde para achar. Ninguém perde para achar. As pessoas querem encontrar cada vez mais. Mas o ensinamento de Cristo nos bombardeia com essa compreensão. Quantas pessoas nós conhecemos, vocês conhecem, eu também, que conquistaram quase tudo o que quiseram, ou tudo o que quiseram. E Oscar Wilde, um irlandês, escreveu que a maior desgraça, a única desgraça do ser humano é conquistar tudo aquilo que ele deseja, e a outra é não conquistar. Quando estamos fora de Cristo, qualquer coisa é desgraça. Eu dizia que conhecemos pessoas que sacrificaram tudo para obter aquilo que desejavam. E um dia eles se pegam pensando, valeu a pena. O que eu ganhei com isso? E o texto do 26, Jesus faz duas perguntas provocadoras. E ele diz o seguinte:
que adianta conquistar o mundo inteiro? E a Bíblia de Jerusalém traz uma tradução bem interessante. Diz que adianta conquistar o mundo inteiro e arruinar a sua vida. De que vale isso? E aí Jesus faz uma outra pergunta, detonante. O que é que alguém pode dar em troca da sua alma, da sua vida, quando a ambição corrói alguém, toma conta de alguém? Dificilmente a volta, dificilmente a volta. Atrás do que nós estamos correndo? Quais são nossos sonhos? Quais são nossos propósitos? É atrás da cruz que nós estamos indo. É a cruz que está mudando a minha visão de vida, os meus ideais, meus sonhos, meus propósitos. Nós estávamos, como eu disse no começo, reunidos no 26º encontro de educação da União Central, e o pastor Domingos, nosso presidente, na sua fala espiritual, introdutória ao encontro, nos apresentou uma mensagem muito especial, muito vigorosa, desafiadora. E no meio da sua fala, ele apresentou um testemunho de uma jovem. Eu havia passado o dia em trânsito, não tinha a menor noção do que se tratava, de quem se tratava, mas aquele testemunho mexeu comigo e mexeu com muita gente que ali estava. E por isso, pastor Orne, a mudança do sermão. Por isso a mudança. E aquele vídeo recortado e editado ali pela assessoria do pastor Domingos, nos contava de uma jovem adventista, uma jovem comum, como qualquer outra jovem adventista, ex-aluna desta escola, esteve aqui de 2001 a 2003, aluna interna, estudando aqui o ensino médio, formada em jornalismo numa escola não do UNASP, então o ensino não foi assim lá, aquelas coisas, né? Mas, aceitável, aceitável. Então, naquele tempo não tínhamos talvez ainda todo o curso, mas tudo bem. Estudou numa escola secular, terminou o seu curso e exercia e exerce sua profissão como jornalista numa emissora local onde mora com seus pais, na cidade de Uberlândia. E ela se inscreveu para participar de um reality show, um programa que haveria de selecionar uma repórter para trabalhar com a apresentadora e modelo Ana Hickman. Então, segundo a própria apresentadora, mais de 300 mil acessos bateram no site do programa, e 10 meninas foram selecionadas. E entre estas 10, a nossa personagem. Ocorre que, na primeira sexta-feira que elas estavam em reclusão na casa da mencionada apresentadora, houve uma festa. E a nossa jovem não participou da festa. No dia seguinte, continuando sábado, a primeira prova. E ela se recusou a participar para a sua apresentação pessoal junto à produção do programa. Sou capaz de fazer tudo, menos passar por cima dos meus princípios. Agora, já na casa, sexta-feira, olha o que acontece. Pode abrir mão. Aí passou o sábado, aí no dia seguinte à prova, ela então tem um encontro pessoal com a apresentadora. Na sequência, nós temos a resposta dela. Se ela tem princípios restritivos na compreensão do programa, por que ela se inscreveu? Por que ela foi ao programa? Depois, há uma declaração da apresentadora marcante. Então, o epílogo, parte final, desistindo da casa. Basti, que
bom que você está aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está aqui o seu pai, sua mãe, o Júlio, ela tem namorado, o Júlio, né? Já vamos avisando de saída, né? Vasti. Oi, gente, que bom estar aqui de novo. Vasti, o que levou você a tomar a decisão de participar de alguma coisa que você, claro, tinha noção que de alguma forma ia ser complicada? Como é que você administrou isso? Quem que sabia da sua participação e como é que você tomou essa decisão? Quem sabia eram pouquíssimas pessoas, porque até o primeiro a gente mandou um vídeo, e esse a gente podia contar para todo mundo, não tinha nada. Aí, a partir do momento que eles me chamaram para o primeiro teste, já na Record, que a gente ainda fez 2 testes, daí ninguém mais podia saber. Assim, pai, mãe, namorado, e olhe lá. E eu ainda tive que contar para o meu chefe também, porque eu estava deixando por algum tempo o trabalho. E então foi uma coisa que a gente dividiu assim em família mesmo, só entre os mais próximos, essa decisão de participar do programa e de buscar um sonho, né? Um sonho de trabalho mesmo. Quando a gente escolhe uma profissão, a gente deseja se destacar nela, a gente quer ter reconhecimento, e era isso que eu buscava lá. Assim, então, se você tivesse tomado um outro rumo, possivelmente você teria decepcionado bem poucas pessoas. Talvez as pessoas que você mais ama e que certamente te perdoariam. Exatamente. Mas pouca gente, ninguém saberia que você era isso ou aquilo, e tudo correria com bastante naturalidade. Em 300 mil acessos, você foi uma das pessoas que mais chamou a atenção da apresentadora, então você poderia ter passado tranquilamente sem ser notada como adventista. É isso mesmo? Pastor, eu acho que ninguém mesmo notaria, porque essa prova aconteceu às 5h30 da tarde, e 5h30 da tarde é uma hora que o sol está bem baixinho já, né? Já está quase se pondo. Não deu vontade mesmo de cutucar o sol com a varinha assim? Deu vontade de cutucar. Baixa só. Deu vontade. Eu acho que nem se eu não falasse para os meus pais que foi antes do pôr do sol, nem eles saberiam. Ninguém teria como saber se era ou não um pôr do sol. Ia ser mais a minha consciência com Deus mesmo. E isso de cutucar o sol, chegou um momento que eu me senti culpada mesmo. Que eu falava, ai, Senhor, mas o Senhor pode tudo. Vai, estraga uma câmera, faz alguma coisa. Espera um pouquinho para essa prova acontecer. Vasti, a luta, nós já vimos tudo, não precisamos repetir as coisas, mas fala um pouquinho mais para a gente do momento crucial. Você ontem, na nossa conversa, você diz, olha, eu sou uma menina comum, eu não tenho nada de especial, de diferente em relação a qualquer jovem da igreja. Mas de onde veio essa... Vamos dizer, seu pai é pastor na cidade de Uberlândia, então um casal de servidores da igreja estão aqui conosco, você estudou em escola adventista, tudo isso forma um conjunto de fatores positivos, mas ali naquele momento, na chamada hora H, o que é que te deu força para você dizer não e resistir? Que é uma coisa muito difícil para todo mundo. Pastor, ali eu consegui mensurar também a importância do que eu estava fazendo. Embora eu não tivesse noção da repercussão, que tantas pessoas veriam isso, que tomaria essa proporção tão grande, mas eu sabia que era importante falar sobre o sábado e que talvez ninguém jamais tivesse tido a oportunidade de, numa emissora de TV em rede nacional, falar, eu sou adventista, eu guardo o sábado. Então, quando eles me deram a oportunidade de explicar por que eu não queria participar da prova, desde o início, assim, na hora de não participar da festa, tudo aquilo, eu já fui vendo que era um propósito de Deus mesmo, que eu pudesse falar e dizer para as pessoas o que é o sábado, como é a nossa religião, como esse dia é especial. Que testemunho forte, hein, Vasti? Que serve de lição para nós, porque você me disse ontem que se as pessoas quiserem encontrar falhas e defeitos em você, não vão ter nenhuma dificuldade, né, Vasti? Já pode me perguntar de uma vez, gente, não precisa ter trabalho. Então não vão ter dificuldade. Essa percepção de ser uma pessoa comum e de ter feito algo em comum para honrar e louvar o nome de Deus faz uma grande diferença. Sabe o que eu acho importante? Igual a gente conversou ontem, eu sou igual a todo mundo que está aqui. Às vezes até pior. Eu já sentei nesse banco, já tive as mesmas dúvidas que muitos alunos aqui talvez tenham, do que fazer, do que escolher, do que estudar, de como servir a Deus. E esse testemunho, né, essa participação, essa história toda,
eu tenho visto que tem feito bem para muita gente. Muitas pessoas têm escrito para mim, eu fico muito satisfeita, dizendo que isso tem aberto portas para que elas falem do sábado no trabalho, em casa, filhos que tinham dificuldade em testemunhar do sábado em casa, pessoas que encontraram ali força para defender os seus princípios também. Só que, acima de tudo, isso também tem feito muito bem para mim, porque joga sobre mim uma responsabilidade e agora sobre cada ato eu penso mais ainda sobre qual é a escolha certa. E isso tem feito diferença na minha vida também. Então, eu acho que antes de fazer bem para os outros, fez bem para mim. E talvez Deus estivesse preocupado exatamente com isso mesmo, com a minha salvação. Vasti, até um tempo atrás, não faz muito tempo, quando eu estudei aqui, por exemplo. Foi ontem. Mais de 90% dos nossos jovens saíam daqui, dos 3 cursos que havia, teologia, enfermagem e educação, pedagogia hoje, para se tornarem servidores da igreja, assalariados pela igreja. Hoje é exatamente o inverso. Se nós tivermos 10% dos nossos, esse ano vamos ter 400 formados, que saem para servir a igreja, é o limite, é muito, é o máximo. Então, o que significa isso? Que a nossa juventude precisa fazer a diferença onde ela estiver. Mesmo que o seu assalariador seja um empregador não cristão, mas ela vai fazer a diferença lá. Que é o seu propósito de vida também, você me diz. E que mensagem você dá para esse jovem, rapaz e moça, aluno do NASP, que, como perspectiva, poucos vão se tornar servidores assalariados da igreja, mas podem se tornar servidores, sim, da igreja, autônomos, não assalariados, não autônomos, mas não assalariados, talvez autônomos também, mas servindo a Deus. Que mensagem, que recado final você deixa para essa moçada? E dá uma olhadinha para o jovem coral também. Ah, então, eu já cantei ali também. Bem legal. Tinha até a Ellen, gente, ela não canta mais, eu achei que eu encontrei ela aqui. Não, cantava. a Ellen... Casou e continuou cantando coral, enfim. Não sei qual Ellen você fala, temos muitas Ellens aqui, mas nós temos alguns patrimônios aqui. O professor Adriano é um deles, né? Sim, lembro dele assim, também. Então... Minha professora de história, linda, ela falava para mim assim, olha, você não pode ser médica, eu queria ser médica. E aí eu fazia os trabalhinhos de escola e, né, querendo ser criativa, e ela, você não pode ser médica, menina, vai fazer outra coisa, mexe com comunicação. Tem aqui, também tinha um rapaz que estava aqui, que ele tocava violão, lá, ele. E ele cantava uma música, eu não vou cantar, mas falava, tem alguém orando, posso sentir, tem alguém orando por mim. E eu sempre chorava, lembrando dos meus pais. Parece que dificuldade para chorar você não tem, não, né, Vacilo? Tenho. Então vamos à mensagem, Vacilo. Vamos lá, desculpa, pastor, eu tagarelo demais. É jornalista, tem que justificar, né, Vacilo? Vamos lá. Eu acho que é isso mesmo, pastor. A gente... não pode viver sempre no casulo, né? A gente teve até a historinha da borboleta aqui na história das crianças. Viver no internato é muito bom, você está cercado de só coisas boas, é culto na sexta-feira, sábado de manhã, culto à tarde. Você está protegido por uma instituição que te garante que seu sábado é um sábado lindo, um sábado perto da natureza. Só que na vida real, né, quando a gente sai daqui, quando a gente encara o mercado de trabalho, nem sempre vai ser assim. A gente vai ter que tomar decisões, e não é só em respeito ao sábado, porque em muitos trabalhos, você trabalha de segunda a sexta, tem o sábado e domingo livre até, né? Mas eu acho que as pessoas estão de olho no nosso comportamento, porque a gente vive numa sociedade que está muito perdida de princípios, de valores. Então, as pessoas olham para a gente e elas conseguem identificar, poxa, aqui tem uma pessoa diferente, olha como ela é sempre honesta, ou como ela é sempre verdadeira, como ela causa uma impressão boa no ambiente de trabalho. Eu sempre gostei disso, assim, de chegar e cumprimentar todas as pessoas, de ser o que um cristão deve ser, né? Amável com as pessoas. E eu vejo que isso tem feito diferença por onde eu passo. Então, sei lá se sou eu alguém que pode dar um conselho, mas se tem um conselho que eu posso dar é esse, que o cristianismo, ele se mostra muito mais no nosso comportamento do que nas nossas palavras. Então, se é difícil pregar, se é difícil abrir a Bíblia, ou... como para mim, às vezes, é muito difícil entender muitas coisas da Bíblia, se é difícil entender profecia, se é difícil esse estudo, se apegue muito ao comportamento, à forma de estar sempre ligado a Deus, orando, que isso vai fazer a diferença em qualquer lugar. Amém. Muito obrigado, Vasti. Eu quero fazer um convite nessa manhã. Tudo que nós vimos foi muito forte, toca, emociona. Mas se ficar apenas como uma passagem emocionante da nossa celebração,
Daqui um pouquinho isso se esvoaça e se vai. Eu quero fazer um convite específico aos nossos jovens nesta manhã. A igreja como um todo, mas específico aos nossos jovens. Alunos desta escola. Ou estudantes universitários, ou quaisquer outros estudantes que porventura não estudem conosco, mas que enfrentam os desafios de ser verdadeiros, verazes. Que tem esse alvo, esse ideal. O jovem coral vai cantar um hino. A letra, Vasti, fica aqui. A letra diz o seguinte, o coro especialmente. E o que tu desejares farei. Onde tu me mandares irei. Quero cumprir tua vontade, quero te amar de verdade. Meu Deus, o que tu desejares farei. Eu quero fazer um convite nessa manhã. Para a igreja toda, mas em especial aos jovens, nossos alunos. Quem quer falar junto comigo e com a Vasti, o que tu desejares farei. Onde quer que me mandares irei. Se você quer renovar esse propósito de vida hoje, nessa manhã, reconsagrando a Deus, temos um semestre pela frente, quanta coisa vai acontecer. Enquanto você estiver ouvindo o Jovem Coral, junte-se aqui, a mim, a Vasti, e renove esse seu pacto, esse seu propósito. Reafirme o chamado de Deus na sua vida, onde tu me mandares irei, o que tu desejares farei. Vamos ouvir o Jovem Coral. E quem quiser assumir esse compromisso publicamente, junte-se aqui a mim, a Vasti. Deus que me criou sabe tudo de mim, desde o princípio até o fim. Quero o meu melhor e a minha salvação, e acima de tudo quer meu coração. Como enfrentarei o futuro atroz, se eu não agir confiando em sua voz? Quero, meu Deus, entregar-me a ti agora, os meus caminhos, a minha vida, e o que tu desejares farei. Onde tu me mandares irei. Quero cumprir tua vontade, quero te amar de verdade. És meu Deus, meu Senhor, e o que tu desejares farei.
desejares farei. Onde tu me mandares irei. O que desejares farei. Vamos orar? Senhor, graças te damos por esse momento na vida desta igreja e desta escola. Que as fortes palavras desta canção, deste hino, o que tu desejares farei, onde quer que me mandares irei, seja o nosso compromisso, o nosso pacto contigo, e que a tua graça nos conduza no cumprimento deste desejo. Assim oramos, assim agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.